Bom, a gente segue então aqui com as informações, porque na 17ª audiência pública, a vereadora Fernanda Saúde e Educação. Foi realizada a 17ª audiência pública na Câmara Municipal de Campinas, sob a presidência da vereadora Fernanda Souto e presença da Guida Calisto, para debater o tema Não ao desmonte do serviço público e à valorização. Nós estamos hoje aqui para discutir um assunto central para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, mas para o futuro do nosso país, que são os serviços públicos. Na história do nosso país, um país que foi fundado, estruturado em uma desigualdade social brutal, as políticas sociais, os serviços públicos, eles sempre cumpriram um importante papel de ampliar o acesso a direitos importantes como saúde, educação, infraestrutura, transporte, acesso à moradia. E esse sempre foi um desafio num país extremamente desigual como o nosso. E os servidores públicos, ao longo da história do nosso país, também sempre estiveram na linha de frente de momentos decisivos, né? Eu quero lembrar aqui um momento que nós temos discutido muito, a questão da pandemia, quando a gente estava enfrentando um dos maiores desafios da nossa história, os servidores públicos da saúde, da educação, da assistência, de diversas outras áreas, estavam ali na linha de frente, garantindo que as pessoas pudessem ter acesso aos seus direitos. E, infelizmente, nós estamos vivendo aqui em Campinas uma verdadeira crise dos serviços públicos e também uma crise sobre a categoria dos servidores. Todo esse processo de terceirização no serviço público, falta de contratação de servidores, falta de concurso público, isso afeta demais, principalmente a previdência dos servidores municipais, que nós temos um instituto próprio, e esse instituto próprio é financiado com servidores. Por isso que a gente precisa batalhar para que a gente possa também termos servidores públicos atuando e servindo a cidade. O encontro contou com a participação de várias autoridades que aproveitaram o espaço para apresentar reivindicações e denunciar a falta de estrutura. De acordo com a parlamentar, a precariedade atinge diretamente a população. Faltam professores, médicos e recursos básicos. Infelizmente, a gente está vivenciando uma verdadeira crise dos serviços públicos aqui na cidade. Isso, todo mundo que precisa acessar a saúde pública, a educação pública, tem sentido os reflexos desse desmonte. As filas do SUS estão quilométricas, as pessoas que precisam acessar consultas, procedimentos, cirurgias não estão conseguindo, não tem médico, não tem enfermeiro nas unidades. Na educação, a gente tem uma fila de crianças ainda que não têm acesso à escola pública, que infelizmente muitas crianças precisam pegar transporte para se deslocar para outras regiões para poder acessar uma vaga. As mães e os pais que têm crianças acima de 3 anos não conseguem vaga em período integral. Então, tudo isso, quem usa os serviços públicos tem sentido de forma muito intensa essa realidade. E a gente tem discutido o que está por trás desse desmonte. Infelizmente, a desvalorização dos servidores. Nós realizamos hoje uma audiência pública para discutir essa questão. Nós mostramos o quanto a participação dos servidores no orçamento da prefeitura tem diminuído ao longo do tempo. E isso reflete de forma direta na qualidade e na oferta dos serviços. Outro problema tem sido o avanço das terceirizações. As terceirizações, elas rebaixam os salários dos trabalhadores, elas pioram os vínculos trabalhistas, pioram a qualidade da infraestrutura, dos serviços ofertados. E muitas vezes a população que tem dificuldade de acessar um serviço não sabe que aquele serviço foi terceirizado. Então, entre essas discussões que nós temos feito, são a falta de investimento nos serviços públicos e nos servidores e também o avanço das terceirizações. A Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu e analisou 2 projetos de lei. Confira como foi. Presidida pelo vereador Luiz Cirilo, a 3ª reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas analisou e votou 2 pareceres favoráveis no encontro, que contou com a participação dos membros, os vereadores Carlinhos Camelô e Luiz Iabico. Nós achamos por bem trazer para a discussão 2 projetos que a própria comissão
já através dos seus relatores haviam se posicionado, o que facilita o trabalho numa reunião como essa. Já havia 2 projetos com 2 pareceres favoráveis. E isso facilitou a votação dos demais vereadores, somos em 5 membros. Um dos projetos discutidos na reunião altera a lei sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica realizarem o alinhamento e a retirada de fios inutilizados nos postes do município. Essa lei e essa questão de colocar uma multa para que as pessoas retirem essa fiação, isso é necessário para a cidade de Campinas. Eu que ando muito no centro ali, a gente vê, vamos falar assim, o ditado correto, aqueles armengos de fios inutilizados ali naqueles lugares, e quando você liga para uma operadora, ele fala, não pertence a mim, você liga para outra, não pertence, e acaba ficando ali abandonado. Então agora isso aqui vai ajudar, porque vai ter uma multa através do OFIX, que eu acho que nós somamos aqui, o vereador Iabico somou, né, a média de R$4.000 para a empresa que não retirar esses fios. Então, sou favorável a esse projeto. O outro projeto analisado propõe a revogação da Lei nº 13.968 de 2010, que proíbe o uso de telefones celulares em agências bancárias na cidade. A primeira lei proibindo o telefone celular em bancos foi deste vereador que os fala em 1996, quando o prefeito era Chico Amaral. Naquele tempo, o telefone celular ainda era analógico. Não tinha WhatsApp, não tinha mensagem por texto, nada. E era a tal da saidinha de banco. Hoje não existe mais o crime de saidinha de banco. Mas há 25 anos atrás era comum o crime de saidinha de banco. Quando nós apresentamos essa lei aos delegados de polícia civil, eles aprovaram imediatamente, porque os ladrões utilizavam o telefone celular dentro das agências para avisar o parceiro que estava lá fora que tal sujeito sacou R$5.000, está vestido camisa azul, calça preta e está saindo com dinheiro na mão e era assaltado lá fora. Era tal do saidinha de banco. Tem muitos jovens aqui que não sabem o que é isso aqui, mas eu sei o que era saidinha de banco. Apesar de o senhor ser jovem, o senhor sabe. Eu sei. Então é uma lei que hoje já não se utiliza mais, porque hoje tem PIX, tem transferência, não se usa mais dinheiro em espécie, né? Portanto, essa lei deve ser sim revogada. Entendemos que foi super proveitoso, porque a gente deixa à disposição do plenário 2 projetos para que possa ser discutido no plenário pelos 33 vereadores, que possa ser votado e que a maioria, defendendo pela admissibilidade, vai passar a entrar no ordenamento jurídico 2 importantes leis, daí sim leis, que vão contribuir sobremaneira com o munícipe campineiro. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Legislação Participativa debate projeto que amplia a programação de eventos em homenagem ao ex-prefeito Toninho. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de Campinas realizou na Sala do Relógio, na Estação Cultura, a primeira reunião extraordinária para debater o projeto de lei de autoria da vereadora Guida Calisto, que amplia o período dedicado à memória de Antônio Costa Santos, o Toninho, ex-prefeito de Campinas, assassinado em 2001. A proposta prevê a alteração da lei que atualmente institui a Semana Antônio da Costa Santos para o mês Antônio da Costa Santos, a ser celebrado anualmente no mês de março. Uma semana, além de ser insuficiente, uma semana também não consegue dar conta diante da própria organização da cidade. Se a cidade de Campinas ela vai pautar, ela vai discutir a Semana Antônio da Costa Santos, em março, principalmente, que é bem perto ali, próximo do carnaval, muitas vezes, ou logo em seguida, após o início das aulas, isso nos traz bastante dificuldade para que esses espaços possam fazer o debate e cumprir a obrigatoriedade da lei, né? Que é fazer reflexão, debater, enfim, né? Estabelecer espaços de diálogo, de debate, de atividades culturais que venham falar sobre o que significa, o que simboliza, de fato, essa lei para nós. O novo formato prevê uma programação ampla, envolvendo escolas da rede municipal, instituições culturais e universidades,
com foco em temas como planejamento urbano, preservação do patrimônio histórico e desenvolvimento sustentável. As atividades poderão ser realizadas em parceria com a sociedade civil e coordenadas por diversas secretarias municipais. Todo ano, nas reuniões, chego lá para Alexandra, o que vai ter de semana do Antônio da Costa Santos? Ah, não tem, não sei o quê, vou ver. Não põe. Agora, a coisa que eu achei importante da lei em si, dá uma revigorada e cria, com os elementos que está escrito, cria a possibilidade da gente ter dotação, e aquilo que o Toninho sempre também falava, né? Tem rúbrica, está rubricado, e este ano é ano deles montarem os planos plurianual do começo de governo. Então, é uma forma da gente garantir rúbricas ou falar, olha, põe aí a atividade do mês Antônio da Costa Santos. Então, esse tipo de movimento que é importante. Aprovando isso, entrando isso, votando e aprovando, aí vai ser a hora que a gente vai sentar e pensar nesse planejamento. As universidades, elas estão no texto da lei, mas, obviamente, isso não é o suficiente. Então, isso que o William falou é muito importante, que a gente tem que envolver, de fato, essas pessoas, não apenas no texto, né? E aí, para 2026, a gente vai ter que pensar nesse planejamento, inclusive, se não tiver, como a própria, acho que foi a Tina que falou, né, que o poder público, que o executivo da cidade, né, não vai priorizar isso, mas a gente tem a possibilidade das nossas emendas agora, que são pouquinhas, mas eu acho que pode fazer, né, se a gente fazer um catadão com todos esses vereadores aqui, acho que com certeza a gente pode fazer um bom trabalho, um bom mês, um mês bem robusto, que marque esse momento histórico para nós. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento para questionar a Prefeitura de Campinas sobre quantos pacientes estão aguardando na rede pública de saúde para realizar a cirurgia de safenectomia. O parlamentar ainda quer saber quantas pessoas fazem tratamento precisando de curativos especiais para feridas nas pernas. Um requerimento apresentado pelo vereador Marcelo Silva solicita informações ao Poder Executivo sobre a fila de espera para cirurgia e tratamento na rede municipal de saúde. Hoje você tem uma fila muito grande das pessoas que vão lá no centro de saúde, nos postos, fazerem os curativos, principalmente aquelas pessoas que sofrem de diabetes. Então, uma pessoa vem me procurar, dizendo que existe hoje um tratamento que você faz uma cirurgia simples, né, e você consegue diminuir essa irrigação que tem, né, sanguínea nos curativos, a necessidade que você tem de, enfim, indo aos postos de saúde. Cria-se uma fila muito longa, onde poderia se dar atenção para outros pacientes, para outras pessoas nesse sentido. No documento, o parlamentar questiona especificamente sobre quantos pacientes estão na fila para a realização da cirurgia de safenectomia, um procedimento que remove a veia safena, normalmente para tratar varizes ou insuficiência venosa crônica. É uma cirurgia que justamente visa curar, né, essas pessoas que têm dificuldade na cicatrização, e com isso você consegue desafogar um pouco do centro de saúde e dar mais celeridade aos atendimentos. O vereador ainda questiona quantos pacientes estão em tratamento para feridas nas pernas, devido à insuficiência venosa e que fazem uso de curativos especiais. Nesse caso específico, a pessoa que sofre de varizes, como você bem colocou, pode aí virar uma trombose. Então a nossa ideia é trabalhar na prevenção, e para que a gente consiga trabalhar na prevenção, obviamente a gente tem que ter esse tipo de número, esse tipo de dados, quantas pessoas estão esperando esse tipo de procedimento. E aí com isso a gente evita posteriores internações e algo sério que pode até levar a óbito. A gente tem a solução e tentar encaixar essa solução, né, que é um material simples, que é uma cirurgia simples, que já está sendo implantada em outras cidades,
e trazer aqui conversar, obviamente dialogar com o presidente da rede Mário Gatti, dialogar com o secretário de saúde, para ver se a gente consegue com isso diminuir e quem sabe zerar. A terceira reunião da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário discutiu e deu parecer a 4 projetos de lei. Aprovados por unanimidade, 2 deles tratam da acessibilidade e os outros 2 são focados na segurança pública do usuário do transporte coletivo público de Campinas. Uma das comissões permanentes da Câmara dos Vereadores de Campinas é a de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Em 2025, a terceira reunião discutiu e aprovou 4 projetos de lei por unanimidade. O presidente da comissão, vereador Felipe Marchese, conduziu os trabalhos. É uma comissão bastante importante na nossa cidade, que visa melhorar, a questão da mobilidade. Então é muito importante a presença dos vereadores que conhecem cada região, conhecem os problemas da nossa cidade, para que a gente possa avançar. Também estiveram presentes na reunião os vereadores membros da comissão, Marrom Cunha, Mariana Conte e Gustavo Peta. O primeiro item da pauta foi o projeto de implantação de dispositivo sonoro para facilitar embarque e desembarque para pessoas com deficiência no transporte público. O segundo item dispõe sobre iluminação em locais destinados à travessia de pedestres. O terceiro item foi o projeto de lei Larissa, que dispõe de faixas exclusivas para veículos dos serviços do Pai Serviço e outros veículos que prestam serviço a pessoas com deficiência. Gostaria de fazer só uma observação aqui no terceiro, do senhor Eduardo Magoga, que além de você ter a exclusividade dessas para esses veículos especiais, eu acho que nós temos também que ter um olhar também, eu acho que nós, como você, Felipe, como presidente, nós membro principal também, trazer os debates também a respeito do Pai Serviço, que são muito essenciais hoje na mobilidade e que às vezes está faltando algumas coisas, nós temos que trabalhar em cima para cobrar que esse transporte melhore um pouco mais. O quarto e último projeto cria o programa de paradas de ônibus segura para mulheres. Em suas considerações finais, o vereador Gustavo Peta sugeriu que a comissão também utilize o espaço para discutir o processo licitatório do transporte público em andamento neste momento na cidade de Campinas. Aproveito, presidente, para dizer o seguinte: na segunda-feira eu estive presente aqui numa audiência pública chamada Pela Frente, criada pelo vereador Rodrigo, sobre a licitação do transporte público. Então, nós teremos ainda um período de discussão sobre a licitação na cidade, algumas audiências públicas, tudo. Eu estou bastante preocupado com o resultado desse processo, porque a ausência da licitação por muitos anos tem levado a uma piora significativa da qualidade do transporte público na cidade. A vereadora Mariana Conte sugeriu a discussão da melhora da qualidade do transporte público e da possibilidade da implantação do programa Tarifa Zero na cidade. A gente tem uma tarifa caríssima, teve um novo reajuste da tarifa no início do ano. Nós temos um processo de licitação com inúmeros problemas, um processo de licitação que é demorado, que está há muitos anos, que que prevê um contrato de décadas e com muitos problemas que nós temos apontado, sendo que muitas cidades têm avançado para se aprovar a tarifa zero. Com a aprovação na comissão e seguindo o rito da casa, agora os projetos serão submetidos aos demais vereadores em reunião ordinária. Nosso dever é esse, passa pela comissão, a gente vê a legalidade, vê os pareceres da Procuradoria, para que ele possa avançar nas próximas comissões e chegar no plenário, que é soberano para decidir. Um requerimento apresentado aqui na Câmara pelo vereador Eduardo Magoga solicita ao Poder Executivo informações em relação aos centros especializados em reabilitação, especificamente se há algum órgão habilitado no município para receber o serviço voltado no atendimento às pessoas com o TEA, o transtorno do espectro autista. Isso porque esses centros podem receber um incentivo financeiro, conforme portaria publicada em 2023.
O vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento para pedir à Prefeitura de Campinas informações sobre os CERs, que são centros especializados em reabilitação. O CER oferece atendimento integral às pessoas com deficiência física e outros agravos, sejam de ordem motora e/ou neurológica, a fim de promover maior funcionalidade nas atividades do autocuidado e de vida diária. A partir do artigo 18 da Portaria de número 1526, publicada em 11 de outubro de 2023, Magoga questiona se o Executivo habilitou algum órgão da cidade para receber esse serviço. E essa portaria, ela traz uma redação dizendo assim: os estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação são unidades ambulatoriais especializadas que poderão estar organizados sobre a forma do serviço de reabilitação, em uma única modalidade ou núcleo de atenção à criança e adolescente com transtorno do espectro autista. Inclusive, recentemente, o vereador presidiu o 2º Simpósio de Autismo de Campinas, realizado no plenarinho da Câmara Municipal. Esse tema do espectro autista é um tema que eu tenho trabalhado bastante. Nós estamos trabalhando para trazer um laboratório de pesquisa avançado. Então isso me chamou a atenção. E aí eu fui ver que esses centros, esse CER, o pessoal conhece bastante como CER, ele pode ser até remunerado até 300 mil mês para que aumente os atendimentos dessas crianças com TEA. Então eu fiz um requerimento de informação para o município de Campinas para saber se através da Secretaria de Saúde ela cadastrou e também fez a inscrição no Ministério de Saúde para poder ser um dos centros cadastrado e receber esse recurso para a gente aumentar os nossos atendimentos. Então a função desse requerimento é saber se o município de Campinas conseguiu avançar no cadastramento de alguma instituição ou de algum próprio órgão do governo do município. No documento, o vereador ainda questiona se existe interesse ou cronograma para habilitação de algum departamento municipal. A fila hoje para você colocar um TEA sobre uma equipe multidisciplinar é muito grande. Então você aumentando o recurso dessas instituições, você abre mais vaga social para o próprio município. Só que é o município que tem que cadastrar essas entidades. E se não tem, incentivar o município a fazer as parcerias e lutar por essas instituições que já atendem o nosso município.